O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é o nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você que participa conosco pelas redes sociais, já estamos vivendo esse segundo domingo em preparação para o Natal do Nosso Senhor. Então, cada vez mais, cada luz que acendemos, cada vela, vai iluminando ainda mais nossa vida. E hoje a liturgia aproveita disso para nos apresentar ao menos dois grandes personagens, além desta preparação do Natal do Senhor: Isaías e João o Batista. Isaías tem esta profecia linda desse lugar maravilhoso, esse lugar onde o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo ao lado do cabrito, o bezerro ao lado do leão, onde a criança pode conviver junto desses animais e nada de mal vai acontecer. Nós conhecemos esses animais, sabemos que os seus instintos os colocam justamente uns contra os outros, mas quando Isaías tem esta visão, ele tem uma visão desse lugar tão maravilhoso, que não há nenhum tipo de briga, que não há nenhum tipo de confusão. Portanto, esse lugar no qual Isaías está vendo esta visão maravilhosa é, sem dúvida nenhuma, o reino de Deus. E Isaías fala desse lugar como esse momento do nascimento do menino Deus. Na Terra Santa, quando esse menino Deus nasce na pequena cidade de Belém, as pessoas entenderam esta profecia de Isaías, porque reconheceram esta transformação que houve a partir dali. Uma transformação acontecida em toda a humanidade. Mudou a vida de todas as pessoas, porque agora o Filho de Deus fez-se pessoa humana,
realizou esta profecia de Isaías. Tudo de bom, lugar maravilhoso. É isso que nosso Senhor fez com o seu nascimento, e é isso que nós vamos viver com o Senhor no céu. Ora, esta profecia de Isaías se dá justamente nesse florir, neste iniciar de um novo mundo. Portanto, esta profecia é cheia de esperança. Ela preenche nosso coração de esperança. Porque nós também olhamos ao nosso redor e vemos tantas confusões, tanto sofrimento, tantas coisas que não deveriam estar acontecendo. Não é o lugar sonhado por Isaías, não é o lugar desta profecia, mas nós também olhamos para esse lugar que nós vivemos com um olhar de esperança. Uma esperança que está dentro do coração de cada pessoa. Quando cada pessoa consegue agir realmente nesta implantação do reino de Deus. Hoje, o nosso santuário, Santo Antônio, viveu uma experiência linda hoje pela manhã. Quando nós, de diversas pastorais, movimentos, organismos ligados ao nosso santuário, nos reunimos hoje, 11 horas da manhã, para levar um almoço lá na Estrutural, na Chácara Santa Luzia, indo ao encontro daquelas famílias vulneráveis, levando o almoço, levamos cestas básicas, levamos panetone, outras coisas, objetos que poderiam utilizar, as chinelas que foram oferecidas pelas crianças da primeira Eucaristia, aqui do nosso santuário. Todas elas estavam utilizando um mesmo tipo de chinelas, tiraram essas chinelas na hora do ofertório, entregaram aqui, deixaram numa caixa. Hoje pela manhã levamos até lá. Juntamos tudo isto e algumas outras coisas mais, batata, cebola, banana e outras coisas que ganhamos por aí, levamos tudo lá na Estrutural hoje pela manhã. Pés a caminho, corações ardentes, nosso primeiro amor. Corações ardentes, pés a caminho. Ação do nosso santuário, ação proporcionada pelos dizimistas do nosso santuário, que com esse recurso nós conseguimos fazer tudo isto e levar até lá, para colocar em prática realmente essa profecia de Isaías, desse lugar maravilhoso, desse lugar no qual só conseguimos ver coisas boas. O coração tem que estar cheio de esperança para conseguir passar pelo sofrimento, para conseguir vencer as dores que estão ao nosso lado. Nós não estamos insensíveis para as dores dos outros. Nós só temos o nosso coração preenchido de esperança, para que todos consigamos vencer isto. Então, meus queridos, hoje realmente foi um dia muito especial aqui para o nosso santuário. Depois, como eu falei, nós temos a figura de Isaías e de João o Batista. João o Batista nos traz algo extraordinário neste evangelho. João fala da conversão. Enquanto que Isaías fala de esperança, João fala de conversão. Metanoia, mudança de vida. Ou seja, modificar a partir de dentro, com ações concretas, com gestos concretos. Portanto, esta palavra conversão que o Evangelho hoje nos convida é justamente o que nos ajuda a acolher Deus. Como estamos acolhendo Deus que vem a nós, ao nosso encontro? O reino de Deus, que aqui no Evangelho João Batista fala reino dos céus, mas é porque justamente Mateus não utiliza a palavra Deus, ele utiliza a palavra céus para dizer reino dos céus, que é a mesma coisa de reino de Deus. Nos outros evangelhos vamos encontrar essa mesma expressão, reino de Deus. Então, reino de Deus, aqui, reino dos céus, utilizado por João Batista, e que depois, mais tarde, Nosso Senhor também vai utilizar, está dizendo o reino está próximo. O reino está nas nossas ações, nas atitudes que nós realizamos. Portanto,
nós poderíamos dizer, então, justamente, como que eu estou acolhendo esse amor de Deus em minha vida. O que eu quero mudar a partir de dentro para abrir espaço para Deus. É claro que isso nos faz uma pergunta muito instigante sobre a nossa própria felicidade, né? A nossa felicidade está em seguir nosso Senhor. Hoje mesmo escutei essa expressão várias vezes, né? Como Deus é bondoso, como Deus abre nossos olhos para a realidade que nos cerca, como Deus nos transforma a partir de dentro. Então, aquilo que me faz feliz realmente é quando me dou em relação ao outro, quando eu não estou apenas apegado a mim mesmo, no meu pequeno mundo, mas quando eu saio em direção ao outro, aí encontro felicidade verdadeira. Quantos voluntários não sabem disto, que vivem isto no seu dia a dia, e justamente por ser voluntários, parece que mais acrescenta a si do que ao outro. Eu tenho certeza que todos os voluntários que foram conosco hoje, lá na estrutural, voltaram muito mais cheios por dentro do que aquelas pessoas que receberam coisas materiais. Mas elas também ficaram cheias de Deus, porque rezamos juntos, porque levamos amor, porque também distribuímos carinho, além das coisas materiais. Então, me parece que quando nós saímos de nós mesmos, buscamos esta felicidade. E o convite hoje da liturgia é conversão, é mudança de vida. É claro que conversão indica uma mudança de rumo, de direção. Realmente é mudar a direção. Esta expressão que João Batista utiliza aqui, talvez seja mais profundo que isto. Muito mais do que dizer conversão num sentido de penitência, né? De um auto-penitenciar-se ou de abster-se de alguma coisa. Conversão é algo muito mais radical e muito mais profético que isto. Conversão é uma mudança de mentalidade. É mudar o modo de olhar. Isso requer de cada pessoa um esforço tremendo. E se olhamos mais de perto ainda, nós vamos entender que o primeiro a experimentar esta mudança foi justamente João o Batista. Nós, lá na Terra Santa, temos 2 santuários dedicados a João o Batista, além de outros lugares de oração, no qual nós falamos sobre João o Batista e conseguimos mostrar um pouquinho de quem foi João o Batista. E olhando para João, nós entendemos que ele mudou a mentalidade. Ele mudou o jeito, né, de estar presente como profeta. Esta foi uma decisão radical, muito radical para a sua época. Afinal, ele não está no templo. Não vamos encontrar João Batista no templo. Vamos encontrá-lo aqui, como diz o Evangelho, lá no Rio Jordão, na beira daquele riacho, daquele riozinho, Rio Jordão, que foi o lugar da porta de entrada dos hebreus para a Terra Santa. É um lugar muito simbólico. E lá está João, falando da conversão, falando para as pessoas modificarem as suas vidas. Enquanto que muitos poderiam estar lá no templo, que é um lugar mais visível, que é um lugar mais charmoso, mais famoso, João prefere o Rio Jordão, prefere o deserto, prefere morar no deserto, viver no deserto. Ou seja, já aqui vemos uma mudança de mentalidade, uma mudança a partir de dentro, ou seja, uma mudança de caminho, no qual se vê essa proximidade de Deus. E o que João dizia? João dizia para as pessoas voltarem ao primeiro amor. Muitas vezes nós utilizamos esta expressão para dizer do nosso primeiro encontro com nosso Senhor. Primeiro amor. Corações ardentes. Quando o nosso coração ardia
com a presença do Senhor, no dia do nosso batismo. Quanta alegria, quanta festa de encontrar nosso Senhor. Depois, com o tempo, parece que isso vai se apagando. Depois, com o tempo ainda, muitas pessoas vão se afastando ainda mais de nosso Senhor. E os corações vão se apagando. Por isso, corações ardentes. Por isso, voltar ao primeiro amor. Ou seja, voltar a esse caminho com o Senhor. Recomeçar. Então aqui, me parece que esse deserto, como podemos olhar, né? Terra Santa é um deserto, e talvez isso nos lembre um deserto, uma terra sem forma, uma terra árida. Mas, veja bem, que Deus transformou tudo isso para receber o seu povo. Transformou aquele deserto num lugar lindo e maravilhoso, que o povo hebreu quis morar e, portanto, morando ali, reconheceram que Deus transformou aquela terra árida num grande jardim, num lugar onde se encontra a sombra, no lugar onde se encontra a água, onde se encontra a melhor comida. Ou seja, esse lugar lindo, que é o jardim, que é o pomar, que é justamente essa transformação que Deus fez com aquela terra para receber o seu povo. Então, o deserto, ele evoca justamente o que torna a nossa vida com as nossas atitudes. Às vezes, nós mesmos vamos nos afastando da presença de Deus. No Evangelho, nós vemos que muitas pessoas, né, da cidade de Jerusalém, de outros lugares, de outras cidades, de outras vilas, da Judéia, de outros lugares, as pessoas foram descendo para ir até o Rio Jordão, para mudar de vida. Elas gostavam muito de ouvir João Batista. Ele era muito acertado nas palavras, tocava no coração das pessoas e fazia com que as pessoas realmente transformassem as suas vidas. E esse grupo de saduceus e fariseus também foram, assim como tantos outros grupos. Mas aqui, João diz, vocês precisam converter a mente, a mentalidade. Ou seja, não apenas da boca para fora, mas de ação concreta. Não adianta pensar em doar uma cesta se não vou lá no mercado e compro e trago e entrego para a pessoa que precisa. Só pensar nisso não vai resolver nada. Tem que ter ação concreta, tem que ter o gesto concreto. Olhar para aquele monte de roupas que está lá no seu armário, pensar em doar, mas nunca tirá-las de lá e levar para a pessoa que precisa, não vai resolver. Tem que ter a ação concreta, tem que ter o desprendimento, olhar para aquele monte de sapatos e pensar em doar ao menos alguns, mas não fazer isto, não vai resolver. Vai só ficar no mundo das ideias, no mundo platônico, no mundo longe. É preciso ação concreta, é preciso gesto. E é isto que João o Batista nos convida, a recomeçar. Ou seja, a olhar para dentro de nós. E esta é a crítica que ele faz aos saduceus e aos fariseus. É justamente que não adianta fazermos um pensamento sobre aquilo, mas tem que ter ação concreta, o gesto concreto. Então, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, sobre a nossa própria mudança de mentalidade. A conversão, às vezes, é muito aparente e às vezes é muito superficial em nossa vida. Precisamos modificar de verdade, traduzir o nosso pensamento em gesto concreto. Onde está a sua mudança? Nesse ano, onde está a sua mudança? Ou seja, onde está o senhorio de Deus na tua vida? Ou ficou igual aos outros anos? Hoje, né, durante o começo do ano, normalmente a gente começa a imaginar, eu vou rezar mais, eu vou rezar o terço todos os dias e assim por diante, faz um monte de coisas boas para fazer. Mas na prática não vai fazendo.
Vai se passando os anos, o tempo, os meses, e não faz. Depois chega no final do ano, está quase a mesma coisa. Então é preciso tirar as coisas do papel. Mudança, conversão, não é só pensar, é colocar em prática. Onde você vê que está precisando disto? Qual é o fruto deste ano que você pode entregar para o menino Deus no Natal? Qual é o fruto que você pode entregar? Pensou em parar de beber? Fez isto? Conseguiu entregar esse fruto ao menino Deus? Pensou em parar de fumar? Conseguiu? Consegue entregar este fruto? Ou qualquer outra ação que às vezes você tem imaginado em fazer? Consegue entregar este fruto ao menino Deus? Esta é a nossa preparação para o nascimento do menino Deus. Não apenas um presépio aqui no santuário ou na tua casa. Não apenas acender as velas da coroa aqui no santuário ou na tua casa. É mais que isto. É conversão por dentro. É mais radical. É olhar para si mesmo. É colocar em prática a tua mudança. O que você deseja mudar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de fazer as coisas que quer fazer. Mas é preciso fazer. É preciso dar esse passo, essa total confiança. É preciso se jogar, se lançar nas mãos de Deus. E para isto, muitas vezes é preciso deixar certas coisas. Então, meus queridos, vamos hoje pensar nessa nossa mudança e nesse nosso encontro com nosso Senhor. Paz e bem. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,